O que é destaque nesta segunda-feira? Helicóptero da PM que realizava patrulhamento aéreo faz pouso forçado em campo de futebol no bairro de Aparecida. Para dar segurança aos estudantes, Manaus Trans e Detran fazem operações na volta às aulas nesta segunda-feira. Governo lança editais de 37 milhões para a recuperação dos sistemas viários de Manacapuru e Maués. Temer vai reunir o Conselho da República para explicar decreto de intervenção no Rio de Janeiro. STF julga amanhã prisão domiciliar para detentas grávidas de todo o país. Brasília vai sediar encontro sobre situação de refugiados na América Latina. Terremoto de 6,1 graus volta a sacudir o México, deixando a população em pânico. Corpos encontrados no Rio Negro são de vítimas de ataque de piratas, confirma o IML. Homem é assassinado com 7 tiros quando assistia jogo de futebol no Novo Aleixo. No Distrito 2, outro foi executado com 7 tiros. No Educandos, casal teve casa invadida por assaltantes que mataram a mulher e feriram gravemente o marido. Ainda em Educandos, homem foi assassinado com 3 tiros e nesta madrugada corpo de mulher com 16 tiros foi encontrado no Japim. É o Jornal da Manhã que está começando. Previsão do tempo. O Climatempo está prevendo apenas 5 milímetros de chuva e diz que essa probabilidade é de 90%. Contudo, a temperatura não sobe e deve ficar nos 32 graus. 24 graus no momento aqui no sítio histórico da cidade, com 84% de umidade no ar. Os ventos estão calmos, com 3 km/h de velocidade. Segunda-feira, 19 de fevereiro. Chegamos aos 50 dias do ano. Faltam 315 para terminar 2018. É dia de São Conrado de Placência. É o dia também do esportista. São normais operações de pousos e decolagens no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. O militar de Ponta Pelada também opera sem restrições. 5h46. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. A partir de hoje, a presença dos agentes e de educadores de trânsito na frente das escolas será intensificada para marcar o início da operação Volta às Aulas no Trânsito. O trabalho será coordenado pelo Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito, Manaus Trans, que irá desenvolver atividades para orientar condutores a evitar infrações de trânsito, como estacionamento em fila dupla e sobre a calçada. Os agentes vão atuar para garantir a fluidez nas vias e a travessia de pedestres com segurança. Técnicos em educação de trânsito do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas, DETRAN-M, também estarão percorrendo as escolas da capital, levando mensagens sobre ações preventivas que devem ser adotadas para que tenhamos um trânsito seguro na cidade de Manaus. Alberto Pellegrini, bom dia. Como é que está o trânsito nesse instante em nossas principais ruas e avenidas? Muito bom dia Paulo Guerra, bom dia Eduardo Silva, ouvintes do Jornal da Manhã. O trânsito oferece um tráfego já carregado, Paulo, já bem movimentado, bem diferente da semana passada, a gente pode colocar dessa forma. Avenida Grande Circular, Avenida Camapuã, que liga a Zona Norte à Zona Leste, já percorremos essas duas vias, e também a Alameda Costa Ferreira. Você sabe, Paulo, que nós passamos por essas vias todos os dias, quando vamos ao Instituto Médico Legal, bem como ao Pronto-Socorro João Lúcio, e a gente pode afirmar nesse momento, Paulo, que nós já temos uma movimentação intensa nesse momento. E o transporte coletivo, Pellegrini, funciona sem anormalidade? Operando normal, Paulo, operando tranquilo até o presente momento. Nós já estivemos no Terminal 4 e no Terminal 3 e agora nas proximidades do Terminal 5. As garagens da empresa Global, da União Cascavel e da empresa Líder, sem alterações nesse momento. Pellegrini, os prontos-socorros da cidade nesta madrugada, a movimentação? Com muita frequência, Paulo, principalmente o pronto-socorro João Lúcio. Pronto-socorro 28 de agosto daqui a pouco vai receber a nossa visita, mas o pronto-socorro Platão Araújo e o pronto-socorro João Lúcio nós já passamos e podemos afirmar, Paulo Guerra, que foi muito bem visitado, muitas ocorrências aí por acidente de trânsito, por agressão física principalmente, um número assustador de violência doméstica também fizeram os pronto-socorros aí ficarem, Paulo Guerra, com atendimentos bem maiores, com números maiores que dias anteriores. No bairro do Japim, nas proximidades da Ubra, o corpo de uma mulher foi encontrado. Pellegrini, com quantos tiros?
Foram 16 tiros espalhados pelo corpo, Paulo. 2 deles na cabeça e o resto nas costas dessa jovem. Um crime realmente muito bárbaro, ocorrido nessa madrugada, Paulo. A jovem ainda não foi identificada. No primeiro momento foi acionado o SAMU. Apesar do grande número de tiros, ela foi encontrada ainda com vida. O SAMU chegou no local, fez de tudo, Paulo. Nós temos imagens, inclusive, mas infelizmente essa jovem veio a morrer, veio a falecer depois de levar 16 tiros pelo corpo. O detalhe é que ela não foi identificada ainda. Pode ter sido um crime passional, Pelegrini, ou envolvimento com drogas, não? Pois é, né, Paulo? A polícia já trabalha com essas linhas de investigação, né? Já que o crime tem totais características de execução. Um homem foi assassinado quando assistia o filho jogar bola num campo de futebol lá no Novo Aleixo, Pelegrini. Quem foi que praticou esse crime? É um mistério ainda, Paulo, e a polícia também já está investigando o caso. Foram 7 tiros disparados contra esse homem e nada dele foi levado, né? Foi um crime, pode ter sido um crime encomendado, pode se tratar de um acerto de contas. O que se sabe é que o homem morreu na hora com 7 tiros espalhados pelo corpo. No Distrito 2, outro homem foi executado. Com quantos tiros, Alberto Pelegrini? Aí, Paulo, foram 6 tiros. Avenida dos Oitis, Distrito Industrial 2, proximidades do bairro Nova Vitória. Paulo, era noite quando o homem foi jogado de dentro do carro e assim que ele saiu do veículo, os pistoleiros dispararam e o mataram na hora. No bairro de Educandos, uma casa foi invadida e um casal foi surpreendido pelos bandidos. O que aconteceu depois, Alberto Pelegrini? Se confirmou o latrocínio, Paulo. Os bandidos se esconderam na laje, abordaram o casal, depois entraram na casa, bateram bastante no casal e a mulher tentou reagir ao assalto, né? Uma senhora de 39 anos. Na verdade, a reação dela não foi tentar correr para pedir ajuda. Só que no caminho, ainda no corredor da casa, ela foi abordada por um dos bandidos que a esfaqueou e atirou contra o corpo dessa senhora de 39 anos de idade que estava se preparando para ir para o trabalho e acabou morrendo dentro da própria casa. Pelegrini, já está confirmado que os corpos encontrados no Rio Negro são mesmo das vítimas do ataque de piratas, não é, Alberto Pelegrini? Pois é, Paulo, já sim, daquela ação criminosa desses piratas, Paulo, quando 4 pessoas iam numa lancha de pequeno porte, quando foram jogadas no rio. 3 acabaram morrendo, os corpos já foram resgatados, inclusive 2 ontem, 1 já na madrugada de hoje, e os corpos estão no Instituto Médico Legal. O Jornal da Manhã de domingo noticiou ontem em primeira mão que durante a madrugada de ontem piratas fizeram um ataque lá no porto de Iranduba, levando 4 embarcações, Pelegrini, 4 embarcações. Pois é, Paulo, ali o negócio não está fácil, realmente não é a primeira vez que a gente ouve falar em roubos de embarcação, de assaltos no meio do rio. A situação realmente está muito complicada e daqui a pouco mais detalhes desses barcos que foram levados lá do município de Iranduba. 5h52 em Manaus. Bom trabalho e até daqui a pouco, Alberto Pelegrini. Daqui a pouco a gente volta com essas e outras informações. Paulo, deixando um abraço aí para os nossos ouvintes curtindo a nossa programação, pessoal da ONG Amigos do Batata, todo mundo aqui com o rádio ligado, sempre aqui pedindo aquele alô do Paulo Guerra, as pessoas que estão aí na madrugada ajudando as outras pessoas que precisam aí com lanche, etc. E muitas ONGs, muitas igrejas também ficam na porta de pronto-socorro e as pessoas sempre com o radinho ligado no Jornal da Manhã. Contigo, Paulo Guerra. Os nossos agradecimentos aos nossos milhares de ouvintes que acompanham diariamente o Jornal da Manhã. A Secretaria do Trabalho do Amazonas começa a semana com 39 vagas de emprego divididas em oportunidades para trabalhadores com ou sem deficiência física. As vagas para esta segunda-feira são de operador de caixa, 5 vagas, jardineiro, 5 vagas, repositor de mercadorias, 5 vagas, manutenção de refrigeração, 3 vagas, promotor de vendas, 3 vagas, atendente de farmácia, 3 vagas, farmacêutico, 2 vagas, vendedor externo, 2 vagas, técnico em refrigeração, 2 vagas, gerente farmacêutico, 2 vagas, cozinheira, 1 vaga, operador de motosserra, 1 vaga, artífice de manutenção, 1 vaga, auxiliar de lanternagem, 1 vaga, consultor comercial, 1 vaga,
auxiliar de compras, uma vaga, e operador de empilhadeira também, uma vaga. Os interessados nas vagas devem procurar o CETRAB Cine Amazonas na Joaquim Nabuco de 8 às 14 horas. O trabalhador deve ter cadastro atualizado no Cine Amazonas e levar a carteira de trabalho. O governo do estado se prepara para o lançamento por intermédio da Secretaria de Estado de Infraestrutura CEINFRA de mais um pacote de obras voltado à melhoria da qualidade de vida da população do interior, facilitando o escoamento da produção rural, incentivando a economia desses municípios. Pelo menos 44 cidades de todas as calhas e regiões do estado receberão investimentos da ordem de 344 milhões de reais voltados à recuperação dos sistemas viários das sedes municipais, das comunidades rurais e de ramais. E de acordo com a CEINFRA, dos 44 municípios que receberão obras nesse primeiro momento, 5 deles, Altazes, Manacapuru, Manicoré, Maués e Inhamundá, já estão com os seus projetos básicos na Comissão Geral de Licitação, e outros 3 municípios, Boca do Acre, Itamaraty e Santo Antônio do Içá, estão com seus projetos básicos recebendo os ajustes finais antes de serem enviados à CGL Amazonas. 5:55. Com o objetivo de facilitar atendimento rápido à população, a Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer, CENGEL, promove ação social nesta segunda-feira, de 8 às 12 horas, na Mini Vila Olímpica do Coroado, na Avenida Cosme Ferreira. Serão realizados exames oftalmológicos, atendimento jurídico, psicológico, de fisioterapia e social, com orientação de especialistas. Além de contar ainda com serviços de esmaltaria e barbearia. A Prefeitura de Iranduba abre nesta segunda-feira as inscrições do processo seletivo simplificado com 259 vagas para a contratação temporária de professores de educação infantil, educação especial e ensinos fundamental 1 e 2. A partir da seleção também será formado o cadastro de reserva com 100 classificados. As inscrições vão até quarta-feira e serão feitas de 8 às 14 horas na Escola Municipal Segundo Eblin, localizada na Avenida Rio Madeira, no centro de Iranduba. A Universidade Federal do Amazonas, por meio da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação PROEG, divulgará as listas de espera do Sistema de Seleção Unificada SISU e do Processo Seletivo Contínuo PSC nesta terça-feira. Constam no edital da primeira chamada da lista de espera do SISU e do PSC todas as orientações aos candidatos, como documentos necessários para a efetivação da matrícula, nomes dos candidatos convocados, datas e horário das matrículas. Pensando em proporcionar aos alunos um momento de reflexão e entusiasmo, especialmente para os calouros, a Universidade do Estado inicia o ano letivo nesta segunda-feira com a palestra Carreiras e Engenharias, às 9 horas, no auditório da Escola Superior de Tecnologia. A palestra será ministrada pelo presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, o CREA, AM Afonso Lins. O início do semestre será aberto em solenidade pelo reitor da Universidade, Cleinaldo Costa. A Secretaria de Estado do Meio Ambiente, SEMA, por intermédio da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Puranga Conquista, realiza de hoje até quinta-feira na comunidade Três Unidos, no Rio Coeiras, afluente do Rio Negro, a primeira expedição do Plano de Ordenamento de Pesca Esportiva naquela área rural, dentro do limite de Manaus, distante 65 quilômetros da capital. De acordo com o engenheiro de pesca da SEMA, Flávio Ruben, o trabalho consiste no estudo do potencial pesqueiro para atividade esportiva naquela região bastante procurada para a pesca do tucunaré. Os moradores das 4 comunidades da RDS pediram a construção de um ordenamento pesqueiro para estabelecer critérios de pesca dentro da unidade de conservação. A Secretaria de Estado de Saúde, Suzano, anunciou ainda para o primeiro semestre de 2018 a entrega da unidade de pronto atendimento à UPA de Itacoatiara. O funcionamento da unidade, que começou a ser construída há 7 anos e estava com as obras paradas, faz parte de um pacote de ações para reforçar os serviços públicos de saúde no município. Fruto de parceria entre o governo do Amazonas e o Ministério da Saúde, a estrutura física da UPA já foi finalizada e a Suzano informou que agora aguarda a entrega dos equipamentos. Empresas interessadas em participar de obras no interior poderão acessar nessa próxima segunda-feira 2 novos editais que serão publicados pela Comissão Geral de Licitação do Estado do Amazonas. Os certames visam contratar serviços de recuperação dos sistemas viários dos municípios de Manacapuru e de Maués. Serão publicados hoje, de acordo com o edital número 007/18.
A revitalização da malha viária de Maués está orçada em R$14.824.128,91, enquanto que os serviços previstos para Manacapuru foram calculados em R$22.755.713,92, conforme o edital número 008/18. Ambas as licitações foram solicitadas pela Secretaria de Estado de Infraestrutura, CEINFRA. Os certames para a escolha das empresas que vão ser contratadas para executar as obras de recuperação dos sistemas viários de Maués e de Manacapuru serão realizados no próximo dia 22 de março, às 8h30 e às 9h30, respectivamente. Temos informações de Manacapuru, José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. No dia 1º de fevereiro de 2018, levamos ao ar, aqui no Jornal da Manhã, uma matéria sobre a deliberação para a escolha da nova diretoria da Ciranda Guerreiros Moura. Durante a reunião houve muita confusão, discussão e pancadaria. Depois os ânimos se acalmaram e a reunião continuou. Foi deliberada a data da eleição e a escolha da comissão eleitoral, como estava previsto. Pela decisão da eleição, seria no dia 25 de fevereiro, o horário de 8 às 15 horas, a escolha da nova diretoria da Ciranda Guerreiros Moura. Mas aquela calmaria não durou muito tempo. No último sábado, dia 17, Renato Conde Teles, ex-presidente da agremiação, reuniu em assembleia com sócios fundadores e outros sócios, e durante a reunião anularam a assembleia do dia 1º, tomando outras decisões, inclusive marcando uma nova data para a eleição da diretoria da Ciranda para o dia 24 de fevereiro. A assembleia aconteceu no ginásio Atlalino, no bairro da Liberdade, mas muito se questionou entre os demais guerreirenses a legitimidade da assembleia. E em entrevista ao Jornal da Manhã, Renato Conde Teles, que presidiu a reunião, explica o porquê da legalidade da Assembleia. A Assembleia se baseia no artigo do Estatuto, onde diz que uma Assembleia Geral Extraordinária pode ser convocada pelo presidente, pelo Conselho Fiscal ou por 1/5 dos sócios da Ciranda. Então nós escolhemos esse 1/5, que deu o dobro de 1/5, para ter a legalidade normal. Nós tivemos o parecer jurídico dos nossos advogados dentro da legalidade. E não se discute ilegalidade nisso, Zé, porque a Ciranda é do povo, a Ciranda que não impediu ninguém de votar e ser votado. A Ciranda jogou as claras na imprensa, nas ruas, nos editais e trouxe o povo para cá. É o povo que está pedindo. Se existe ilegalidade, é na atual administração. A nossa não tem nada, porque nós viemos para cá fazer as coisas certas, não viemos fazer nada de escondida. Em seguida, os membros da Assembleia saíram em direção à sede da agremiação para se apropriarem do galpão. O atual presidente entrou em contato conosco e, em gravação via WhatsApp, disse que desconhece a legalidade da Assembleia e que, além de tudo, não foi convidado para tal reunião e que a data continua mantida para o dia 25 de fevereiro. A dúvida é, a eleição será 24 ou 25? A briga pelo poder da diretoria da Ciranda Guerreiros Moura, Paulo, está entre o presidente Rildo Conde Teles e o ex-presidente Renato Conde Teles, que inclusive são irmãos. Esperamos que os dois guerreiros se aproximem do cachimbo da paz para que a Ciranda volte à sua normalidade. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, Zegdeg. 6h08 em Manaus. O município de São Gabriel da Cachoeira poderá ficar isolado nas próximas horas. Eu vou conversar com o deputado Josué Neto, que está a par dessa situação e naturalmente gestionando para que o problema seja resolvido. Bom dia, deputado. Bom dia, Paulo Guerra, um abraço para você, um abraço ao Eduardo Silva, a todos os ouvintes da Difusora. Nós estivemos no último final de semana, na quinta e na sexta-feira, no município de São Gabriel da Cachoeira, localizada no Alto Rio Negro, região bastante longe. O município fica a cerca de 850 quilômetros em linha reta de Manaus, e nós temos um grande problema hoje no município de São Gabriel da Cachoeira, que nas próximas horas poderá ficar isolado por conta de uma forte erosão causada na única estrada que liga o porto do município à sede do município, que é onde fica a zona urbana da cidade. E aqui ao meu lado está o vereador líder do prefeito, vereador Éder Lopes, que também pode falar um pouco sobre esse assunto, querido amigo Paulo Guerra.
Estamos aí conversando com o Josué Neto e agora com o vereador Éder Lopes. Essa estrada Camanaus, única do município que liga o porto às margens do Rio Negro, com a zona urbana da cidade, como disse ainda há pouco o Josué Neto, está parcialmente prejudicada por uma forte erosão na altura do quilômetro 21. Vereador, bom dia. Bom dia, Paulo Guerra, bom dia, deputado Josué Neto. É uma satisfação muito grande em poder trazer essas informações através do deputado Josué Neto. O que mais ou menos o nosso município hoje tem sofrido com esse rompimento, né, de um bueiro, na verdade, justamente nas dependências desse quilômetro aí, e o que hoje, infelizmente, Paulo, a gente está sofrendo muito porque é o único acesso, né, que nós temos da cidade até o porto, é onde chega todo o mantimento, combustível, gás, enfim, tudo aquilo que a comunidade precisa. Hoje, infelizmente, está intrafegável, né? Então a gente está aqui, viemos em busca disso, né? Através do deputado Josué Neto, para ver o que a gente pode estar intermediando, né? Junto ao governo do estado, e eu tenho certeza que com apoio, né, do poder público a gente vai sim estar solucionando esse grande problema hoje que acontece em São Gabriel da Cachoeira. Vereador, a subida do Rio Negro e o grande volume de chuva na região está dificultando os trabalhos de recuperação da estrada? Na verdade, Paulo, o que está acontecendo? O trabalho ainda não começou. Essa é o grande problema de hoje e a grande aflição da população de São Gabriel. O trabalho ainda não começou. Nós estamos hoje já pré-agendados lá com o secretário Oswaldo Said na CEINFRA para que as obras iniciem o mais rápido possível, porque com o volume de água, tanto de chuva quanto com a cheia do Rio Negro, mesmo que esse trabalho comece daqui a 1 ou 2 dias, ele vai demorar pelo menos 20 dias para ser concluído, e a qualquer momento pode se romper por completo, já que a estrada ainda está parcialmente prejudicada. Metade da pista já cedeu devido à erosão e consequentemente, como o vereador Éder Lopes falou, o bueiro, né, eles estão estourados, eles se arrebentaram, e isso está deixando a cidade muito aflita, porque lá os principais mantimentos passam do porto até a cidade, são os utensílios domésticos, os gás de cozinha, alimentos, água mineral e até os próprios veículos que chegam até o município chegam via porto e estrada Camanaus até chegar à sede do município. As obras ainda nem iniciaram e é isso que a gente vai hoje pedir e solicitar à Secretaria de Infraestrutura do Estado do Amazonas, através do secretário Oswaldo Said e da própria sensibilidade do governador amazonino Mendes. Quais são as condições da estrada, deputado Josué Neto, nos outros trechos? Essa estrada tem 25 quilômetros. A estrada tem 25 quilômetros e logo no início dela, nos primeiros 3 quilômetros, tem uma ponte que também houve um rompimento, mas que o Exército conseguiu construir uma ponte de ferro lá que também já está, que era para ser algo para durar pouco tempo, algo provisório, porém já tem mais de 2 anos, né, vereador Éder Lopes? Isso, exatamente. Então, justamente essa ponte, né, que é conhecida como a Ponte do Iria, também rompeu, o Paulo, há 2 anos atrás, e graças a Deus o Exército está presente, né? Então hoje é trafegável através de uma ponte de ferro, né, que o Exército monta em suas operações, e hoje nós temos esse acesso através dessa ponte hoje montada através do Exército. E pelo que se percebe, eu acompanhei na época o desabamento, né, podemos dizer assim, da onde hoje está estendida essa ponte de ferro, está se caminhando, infelizmente, Paulo, para o mesmo problema. Então, o quanto antes, né, estamos buscando, né, esse apoio aqui, e eu tenho certeza, né, como bem colocou o nosso deputado Josué Neto, que o governador ele vai ser sensível, né, em nos atender e atender a municipalidade
do nosso município de São Gabriel, se Deus quiser. Daí é colocada então a situação lá, que é muito preocupante. O deputado Josué Neto tomou conhecimento dessa situação, foi ao município, está preocupado com os prejuízos ao comércio e principalmente à população de São Gabriel, né, deputado? É verdade, Paulo, nós fizemos questão de documentar tudo, de tirar fotos, de publicar nas redes sociais todos esses problemas que estão acontecendo no município, e nós temos uma agenda extensa hoje, não só na CEINFRA, como também na SEDUC, já também previamente uma agenda com o secretário de Educação, Lourenço Braga, para falar um pouco sobre a educação do município de São Gabriel da Cachoeira. E claro, já desejando a você um bom dia de trabalho, Paulo, quero agradecer também aqui a presença do vereador, que é líder do prefeito do município, o vereador Éder Lopes, que está em Manaus também para explicar para as autoridades do governo executivo, do governo estadual, todas essas dificuldades que estão acontecendo hoje no município de São Gabriel da Cachoeira, que talvez seja um dos municípios mais lindos desse estado, porém, como a grande maioria do nosso interior, bastante sofrido. O Jornal da Manhã acaba de ouvir o deputado Josué Neto e o vereador Éder Lopes sobre este assunto que preocupa os moradores de São Gabriel da Cachoeira. Deputado, muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado, Paulo Guerra, obrigado, Eduardo Silva. Um bom dia de trabalho e uma boa semana para todos nós amazonenses. 6:16. Uma falha mecânica na hélice traseira da aeronave pode ter sido o motivo para que o helicóptero Águia 2 da Secretaria de Estado de Segurança Pública fizesse um pouso forçado por volta das 12 horas de ontem no campo de treinamentos do time de futebol 3B no bairro de Aparecida, conforme informou a equipe técnica do Grupamento de Rádio Patrulhamento Aéreo da Polícia Militar. Segundo o administrador do Clube 3B Bosco Brasil, 2 majores do GRAER realizavam um patrulhamento aéreo e estavam a caminho da praia da Ponta Negra quando fizeram o pouso de emergência no local. Ele explicou que um dos pilotos identificou um barulho estranho em uma das hélices da aeronave e decidiu realizar o pouso de emergência. De acordo com a secretaria, a equipe que estava no helicóptero era composta de 2 majores e outros 2 tripulantes que não sofreram qualquer tipo de dano físico. Ainda segundo a secretaria, a aeronave estava com manutenção em dia. Polícia prende latrocida que matou merendeira da escola Procópio Maranhão em Iranduba. J. Rai vai trazer os detalhes. Os investigadores da Polícia Civil Carlos Barroso e Domingos Alfaia, ao comando dos delegados Fábio Ali, titular da 31ª Delegacia Interativa de Polícia aqui em Iranduba, e Linda Gláucia, da Delegacia do Distrito de Cacaupireira, prenderam na manhã de ontem o latrocida Domingos do Carmo Oliveira, de 33 anos, natural do Careiro. Domingos Oliveira é acusado de roubar e assassinar a merendeira Lázara da Trindade Costa, de 67 anos, que trabalhava na Escola Municipal Procópio Maranhão, no quilômetro 2 da rodovia AM 070. Segundo a Polícia Civil, as investigações vinham sendo feitas havia mais de 3 meses e a prisão do infrator ocorreu por volta das 6 horas da manhã de ontem no bairro Alto de Nazaré, o Mutirão do Cacau. Lázara da Trindade Costa foi morta por espancamento no dia 9 de outubro do ano passado, logo após sair da escola em que trabalhava por volta das 22 horas e caminhar menos de 1 quilômetro pela rodovia AM 070. A merendeira, que também era estudante universitária, foi encontrada morta por volta das 5:40 do dia seguinte, na entrada da Cerama, uma antiga olaria existente na região de Cacaupireira. O dinheiro que ela levava para pagar a faculdade e o aparelho celular foram roubados. De acordo com o delegado da 31ª Delegacia Interativa de Polícia, Fábio Ali, o latrocida Domingos do Carmo Oliveira disse à polícia que a intenção dele não era matar a idosa, e sim estuprá-la. Como não conseguiu consumar o ato, resolveu pôr fim à vida da vítima e ficar com os pertences dela. De Iranduba, J. Rai para o Jornal da Manhã. 6:23. O que mais aconteceu no final de semana na cidade de Alberto Pellegrini?
Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã de Polícia de Pronto-Socorro. Pronto-Socorro 28 de agosto. Apenas um atendimento durante a noite e madrugada. Ainda assim por acidente de trânsito ou uma queda de moto. Já no Pronto-Socorro João Lúcio, no gigante da zona leste da cidade. Aí o bicho pegou. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, vítima de agressão física. O Paulo César e o Augusto, eles não se entendiam. Ontem acabaram por brigar e por pouco não houve uma tragédia. É que o Paulo César tem ciúme do Augusto. O Augusto foi namorado da mulher do Paulo César. Lá no passado, o Augusto foi apaixonado pela mulher do Paulo César e os dois namoravam. Só que até hoje o Paulo César não consegue superar essa questão. Ele fica imaginando a sua amada nos braços do Augusto. E ontem ele partiu pra briga, além da galhada. O Paulo César ainda apanhou do Augusto. Todo cuidado é pouco. O Augusto faz academia, é grandão, é mitidão e meteu-lhe a peia no Paulo César. Eu tenho medo dessa história se repetir na área do centro da cidade. Pronto-Socorro Platão Araújo. Uma pessoa deu uma entrada vítima de facadas pelo corpo. Era por volta de 19h30. Era noite de ontem, quando um homem deu uma entrada com várias perfurações à faca, uma delas no abdômen. Ele está internado no pronto-socorro Platão Araújo, que recebeu também uma pessoa vítima de agressão física, uma paulada na cabeça. As primeiras informações dão conta de que esse homem levou uma paulada na costela à noite de ontem, após o jogo. Brigaram por causa de futebol. Um vascaíno acabou levando uma paulada de um flamenguista. Ou seja, o vascaíno queria fazer graça, porque ganhou do Boa Vista, o outro, e o teu Vasco, que nem na final não chega. Aí o vascaíno foi enchendo o saco, e o flamenguista pegou-lhe e deu-lhe uma violenta paulada no abdômen do outro, que quebrou-lhe 2 costelas. O fato deu-se na rotatória do bairro Jorge Teixeira por volta de 20h30. Era noite de ontem. Ainda de pronto-socorro, no pronto-socorro Platão Araújo, uma pessoa deu entrada vítima de agressão, foi de violência doméstica. Uma mulher foi covardemente agredida pelo seu próprio esposo, né? Eles brigaram, houve uma discussão e infelizmente o marido teve esse ato covarde e agrediu a própria esposa, murros, chutes, socos e pontapés. Esse caso foi registrado na polícia e a mulher primeiramente procurou o pronto-socorro Platão Araújo, passou também pelo IML, onde fez exame de corpo de delito. Ainda de polícia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, em Itacoatiara, os policiais da PM, do 2º BPM, Sargento Dias e Soldado Rafael, foram informados que um assaltante vestindo a camisa do Flamengo, desgraçado, não tinha outra camisa para ele vestir não, o bandido estava usando uma camisa do Flamengo, ele estava armado com uma faca e muito violento. Ele esperava as vítimas passarem por um canto de uma rua escura lá no município de Itacoatiara. Quando passavam, principalmente senhoras, ele atacava. E assim ele fez com uma jovem que passava com um celular bonito, rapaz, um Samsung, não sei o Q8 lá, daquele celular caro. Ele foi pra cima com muita violência, tentou riscar a mulher a faca e tomou o celular. A polícia foi acionada e rapidamente os policiais da PM de Itacoatiara localizaram e prenderam o bandido. Parabéns aí aos policiais de Itacoatiara que prenderam o bandido flamenguista lá no município de Itacoatiara. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas
24 horas. E atenção, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, conforme já fora informado nessa edição do Jornal da Manhã, que o IML já recebeu e já confirmou que os 3 corpos encontrados no Rio Negro são das 3 pessoas que foram mortas aí num latrocínio, num ataque dos barrigas d'água, dos bandidos, dos piratas que estão atacando aí nos rios, e infelizmente 3 pessoas morreram. A polícia, a Secretaria de Segurança precisa dar uma resposta imediata em relação a esse caso e outros também de mortes. Em Manaus, um homem foi assassinado no bairro de Educandos. Em circunstâncias ainda misteriosas, o homem foi assassinado próximo à Feira da Pané. As primeiras informações dão conta de que o homem foi morto a facadas e até o presente momento não foi identificado. Nem ele, muito menos os bandidos. Os permissionários da Feira da Pané estão pedindo socorro à Secretaria de Segurança. Todo dia tem assalto, todo dia tem feirante, todo dia tem cliente assaltado na Feira da Pané. Até o caixa eletrônico explodiram um dia desse lá na Feira da Pané, e os permissionários e todos que frequentam aquela feira estão pedindo, clamando por segurança no local. 1, 2, 3, 6, 10 balaços pelo corpo. Um homem foi assassinado no bairro do Dom Pedro, lá na praça de alimentação, próximo à praça de alimentação, e tudo aconteceu assim. A vítima estava com a família jantando na praça de alimentação do conjunto Dom Pedro, quando de repente chegaram bandidos para executá-los. Um dos homens apontou a arma na cabeça da vítima, disparou, atirou, só que a arma falhou. Nessa hora, a vítima saiu correndo e entrou numa área de mata. Os bandidos foram atrás, o alcançaram e o mataram com 12 tiros espalhados pelo corpo. Tragédia. Uma criança de 4 anos morreu afogada lá na área do Cacau Pireira, um afogamento lá na área do bairro Alto de Nazaré. Uma garota de apenas 4 anos de idade. A polícia já vai investigar se não houve negligência, já que estava havendo bebedeira na área. A criança, infelizmente, tinha apenas 4 anos de idade e perdeu a vida lá na área do bairro Alto de Nazaré. E mais de polícia, e mais de IML, mais de morte, no município de Itacoatiara. Um acidente ocorreu ali nas proximidades do Novo Remanso, um choque entre uma moto e um carro. 2 pessoas naquela ocasião ficaram gravemente feridas. Os 2 estavam agonizando no asfalto. Um dos homens, o que estava pilotando a moto, começou a passar mais mal. Ele começava a respirar. Ele não resistiu. Ele não resistiu aos ferimentos. E morreu no asfalto, morreu pilotando um cavalo do cão, uma moto 125 lá no município de Itacoatiara. Tiros pelo corpo, na Avenida dos Oitis, a Avenida da Desgraça. Na Avenida dos Oitis já encontraram gente esquartejada, 2 já morreram, outros já morreram de tiro, desabamento. O negócio não é fácil na Avenida dos Oitis. E na madrugada de sábado para domingo, um homem foi executado com 1, 2, 3, 6 balaços pelo corpo. Ele estava dentro de um carro, foi convidado para descer do carro. Desce, sai daí. Pegou um pescoção e quando saiu, meteram-lhe a bala no corpo da vítima, que acabou morrendo no Distrito Industrial DOS. Lamentável.
É profundamente lamentável a notícia que vamos divulgar agora. No bairro de Educandos, na rua Coronel Gonzaga, um latrocínio, um crime bárbaro, e tudo aconteceu assim. Era madrugada. Um casal se preparava para trabalhar, o casal trabalhava como feirante e sai como sempre na madrugada. 3 bandidos foram para a laje da casa do casal esperar que o homem abrisse a porta. No momento em que ele abriu a porta, os bandidos entraram na casa e exigiam dinheiro dos 2 feirantes. Os 2 feirantes estavam sofrendo muito na mão dos 3 bandidos. A vítima, o dono da casa, resolveu reagir ao assalto e foi esfaqueado barbaramente. A mulher, quando viu o marido sendo esfaqueado, entrou em desespero e tentou correr para pedir ajuda. Tentou ir para fora da casa pedir ajuda. Um dos bandidos a alcançou e a matou a facadas e a tiros. A mulher morreu na hora, o homem, o marido dela, está em estado grave internado no pronto-socorro. A dona Maria de Fátima Barreto, de 39 anos, morreu, infelizmente, na mão de bandidos no bairro de Educandos. É mais uma pessoa inocente, é mais uma mãe de família, é mais uma pessoa de bem que morre na mão de bandidos na perigosíssima cidade de Manaus. Morte no Novo Aleixo. Um homem que estava assistindo seu filho jogar bola, no momento em que estava assistindo a partida, foi barbaramente assassinado com 1, 2, 3, 7 balaços espalhados pelo corpo. A vítima não teve tempo de reação, agonizou por alguns momentos e não resistiu aos ferimentos e morreu. O crime aconteceu no bairro Novo Aleixo. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. A última ocorrência, madrugada de hoje no bairro do Japim. Uma mulher até o presente momento não identificada foi barbaramente executada, foi barbaramente morta com 1, 2, 3, 6, 10, 12, 14, 16 balaços pelo corpo. O crime aconteceu, repito, nas proximidades, naquela mata ali nas proximidades, já pertinho da rua, entre a Ubra e a Alfã, ali naquela área do Japim. Essa mulher foi morta com 16 tiros. O SAMU foi acionado, ela foi encontrada ainda com vida, apesar do grande número de tiros, mas infelizmente o SAMU, apesar de ter chegado rapidamente, não deu tempo, não foi possível salvar uma pessoa que levou 16 tiros pelo corpo, sendo que 1 na cabeça e 15 tiros nas costas. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 78 exames de corpo de delito na permanência do IML, na recepção. Me passaram hoje o livro da capa preta, o Alberto Brito e a Cris, no plantão do IML. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Esportes. Mais uma vez, time pequeno não leva vantagem sobre o Flamengo. O jogo foi equilibrado, especialmente no primeiro tempo. O Boa Vista valorizou a conquista ao adotar boa marcação e tentar o ataque. Porém, o Flamengo foi melhor nos momentos decisivos. E na reta final conseguiu fazer com que a maior qualidade fizesse a diferença. 2-0. Gols de Cadu Fernandes, contra estava muito difícil, ele marcou contra. E Vinícius Júnior no Kleber de Andrade, lá em Cariacica. O time milionário que tem, o rubro-negro não fez mais que sua obrigação. Grande festa para comemorar a Taça Guanabara. Os jogos de ontem pelos campeonatos estaduais. No Campeonato Paulista, São Paulo 0, Santos 1. Palmeiras 0, Ponte Preta também 0. Campeonato Baiano, Vitória 1, Bahia também 1. Muita confusão, o jogo terminou aos 30 minutos do segundo tempo. Campeonato Paranaense, Foz do Iguaçu 1, Curitiba também 1. Atlético 0, Rio Branco 0.
No Campeonato Mineiro, América 0, Atlético Mineiro 3. Campeonato Gaúcho. São Paulo 0, Internacional também 0. Campeonato Paraense. Bragantino 3, Clube do Remo 2. Jogos de hoje. Campeonato Paulista, às 20 horas, horário de Brasília, IB Brasil e Corinthians. No Campeonato Carioca tem Volta Redonda e Portuguesa. No Campeonato Gaúcho jogam hoje Caxias e Juventude. 6h40 em Manaus. Os mercados acionários asiáticos avançaram nesta segunda-feira, juntando-se a uma recuperação global diante da melhora gradual no sentimento após recente abalo provocado por temores quanto à inflação e custos de empréstimo mais altos. Às 7h09, no horário de Brasília, o índice MSCI, que une ações da região Ásia-Pacífico, com exceção do Japão, tinha alta de 0,45%, tendo recuperado mais de 40% das perdas desde o final de janeiro até a mínima da semana passada. Consumidores que têm poucos eletrodomésticos e por isso usam menos energia podem passar a pagar uma conta de luz mais barata. É o que prevê uma proposta em discussão na Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL. A ideia é que passe a vigorar para consumidores de todas as classes a chamada tarifa binômia. Já disponível para grandes indústrias, ela estabelece faixas de cobrança pelo serviço de distribuição, que é a construção e manutenção da rede que leva a energia até as casas e as empresas. O interventor federal da Segurança Pública no Rio de Janeiro, o general Braga Neto, vai utilizar o acúmulo de dados de inteligência obtidos no período em que ele foi responsável pelo Comando Militar do Leste para fazer mudanças estratégicas nas polícias do estado. Esse diagnóstico foi definido por ministros que participaram da decisão do presidente Michel Temer de fazer intervenção no Rio. A avaliação feita no Palácio do Planalto é de que o grande problema no estado é que os comandos locais, tanto da Polícia Militar quanto da Polícia Civil, nas comunidades e nos bairros, tinha intervenção política. Além disso, a constatação é de que uma parcela da polícia também tem influência de milícias e até mesmo do crime organizado. Mais um final de semana violento no Rio. Um traficante morreu após tiroteio com a polícia. Um ônibus foi incendiado e 18 reféns ficaram em poder de detentos de um presídio em uma rebelião que terminou hoje de madrugada. Chegou na madrugada de hoje a Fortaleza, no Ceará. A força-tarefa é composta por policiais federais e integrantes da Força Nacional para ajudar no combate ao crime organizado no estado. A medida foi tomada pelo presidente Michel Temer após a morte de um dos chefes de uma facção em um presídio. Parte do teto da área de embarque do aeroporto de Brasília caiu na tarde de ontem por causa da chuva. Uma pessoa ficou ferida. De acordo com a Inframérica, concessionária que administra o terminal, uma calha de escoamento de água pluvial entupiu e provocou o deslocamento de uma placa do forro do teto com vazamento de água no local. O incidente ocorreu por volta das 16 horas, próximo ao portão 17. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal deve julgar nesta terça-feira um habeas corpus coletivo que busca garantir prisão domiciliar a todas as mulheres grávidas que cumprem prisão preventiva e as que são mães de crianças de até 12 anos. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, 622 mulheres presas em todo o país estão grávidas ou amamentando. A Marinha do Brasil inicia amanhã, com a presença dos ministros da Defesa do Brasil e da França, a fase de integração dos 4 submarinos convencionais da classe Riachuelo, previstos pelo Programa de Desenvolvimento de Submarinos, um dos maiores projetos tecnológicos em andamento atualmente no país. O marco desta nova fase do ProSub acontecerá no Complexo Naval de Itaguaí, com o início da montagem final do Riachuelo, o primeiro dos submarinos convencionais do programa, a ter unidas todas as seções que formam o casco e os múltiplos sistemas já instalados em cada uma delas. 6h47. Representantes de 36 países vão se reunir em Brasília hoje e amanhã para discutir a situação dos refugiados na América Latina e no Caribe. O objetivo é avaliar como os países da região têm atuado para garantir a proteção e oferecer apoio a essas pessoas. O debate tomará como base o plano de ação do Brasil, conjunto de compromissos aprovado por países da América Latina e Caribe em 2014, tendo como foco a assistência a refugiados e apátridas. Será um reconhecimento ao espírito de solidariedade e cooperação que sempre caracterizou a América Latina e o Caribe em tudo que se refere à proteção internacional, diz a espanhola Isabel Marques, representante do escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, o Acnur, no Brasil. O célebre violonista francês de jazz Didier Lockwood
morreu de ataque cardíaco ontem em Paris, aos 62 anos, anunciou seu agente à agência France Press. Lacote, que era casado com a soprano francesa Patricia Petbon, havia participado de um show na noite de sábado no Bal Blomé, uma sala de jazz parisiense. O violonista foi um grande representante do jazz francês no exterior, com uma carreira em que deu cerca de 4.500 concertos e gravou mais de 35 álbuns. O Peru carece de poderes para vetar a participação do presidente venezuelano Nicolás Maduro na Cúpula das Américas e por isso o chefe de Estado irá ao encontro, anunciou ontem o governo venezuelano. Para Caracas, o governo peruano, com evidentes motivações político-ideológicas, está incorrendo em um desrespeito aos princípios elementares do direito internacional público. Um terremoto de magnitude 6,1 graus atingiu o México na madrugada desta segunda-feira, informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos. Segundo as primeiras informações, o tremor foi registrado a 43 quilômetros de Oaxaca e a uma profundidade de 10 quilômetros e foi sentido na capital do país, a cidade do México. Alarmes de alerta foram acionados e moradores deixaram prédios e casas e saíram às ruas, segundo a agência Reuters. O tremor foi sentido 3 dias após um forte terremoto de magnitude 7,2 sacudir a região centro-sul mexicana. O ministro Luiz Roberto Barroso recebe hoje o diretor-geral da Polícia Federal, Fernando Segovia, que deve explicações sobre declarações dadas em entrevistas sobre investigação envolvendo o presidente Michel Temer. A Câmara dos Deputados deve votar hoje à noite o decreto de intervenção federal na segurança pública no estado do Rio de Janeiro. A sessão no plenário está convocada para as 19 horas. O decreto já está em vigor desde a sexta-feira, quando foi assinado por Temer. No entanto, para continuar valendo, tem que ser aprovado pelo Congresso Nacional. Pelas regras, a medida tem que passar primeiro pela Câmara. Se for aprovada, vai para o Senado. 6 horas e 50 minutos. O presidente Michel Temer convocou para hoje às 10 horas em Brasília uma reunião do Conselho da República para tratar do decreto presidencial que autorizou a intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro. Criado por lei em 1990 para deliberar sobre intervenção federal, estado de defesa, estado de sítio e questões relevantes para a estabilidade das instituições democráticas, o Conselho da República é dirigido pelo presidente da República e é composto pelos presidentes da Câmara e do Senado, os líderes da maioria e da minoria no Senado, o ministro da Justiça e 6 cidadãos brasileiros maiores de 35 anos de idade. A informação foi confirmada no início da noite de ontem pelo presidente do Senado, Eunício Oliveira, após reunião com Temer no Palácio da Alvorada. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, também participou do encontro. Segundo Eunício, apesar de ter consultado previamente sobre a edição do decreto, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o ministro da Justiça e da Segurança Pública, Torquato Jardim, Temer pretende explicar a medida a todos os membros do Conselho da República. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta segunda-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Presos fazem rebelião em cadeia do Rio. 3 ficam feridos e agentes reféns foram liberados. Folha de São Paulo. Segurança Pública não vai cair no colo da União, diz Torquato. O Estado de São Paulo. Sindicatos tentam manter cobrança de contribuição proibida pela reforma. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Teto do salão de embarque do aeroporto de Brasília desaba e deixa homem ferido. Valor Econômico. Bancários anunciam greve nesta segunda contra a reforma da Previdência. Estado de Minas. Empresário parente de Aécio Neves é acusado de violar uso de tornozeleira. Recife, Jornal do Comércio. Clima de medo depois de chacina em São José da Coroa Grande, em Pernambuco. Fortaleza, Diário do Nordeste. Integrantes da cúpula do PCC são encontrados mortos no Ceará. Porto Alegre, 0 hora. Advogado de Lula tem até esta terça-feira para recorrer à decisão do TRF4. Brasil Econômico. Funcionária impedida de amamentar a filha recém-nascida receberá 20 mil de indenização. Edições locais que chegam à nossa redação. A crítica. A aviação no Amazonas. Viajar para o interior vai ficar mais barato. Em tempo. Crédito agrícola apresenta 14% de crescimento. Essas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Está terminando aqui o Jornal da Manhã. Teve as participações, reportagens José Alberto Zegteg, J. Rai e Alberto Pellegrini. Operação de áudio Hernandes Sampaio e Hamilton Cabral. Apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição, amanhã às 5h45. Difusora. Tá todo mundo ouvindo.